para que uma família possa influenciar positivamente aos que estão ao seu redor, é necessário que haja um reconhecimento dos seus papéis, uma disposição em exercê-las, em muita oração, com dependência de Deus, para executá-lo de melhor forma. Por isso, neste momento, quero trazer a vocês os deveres e a obrigação do homem cristão. Eu gostaria que neste momento você pegasse uma caneta e um papel e começasse a anotar, para você ver qual é os deveres que Deus deixou para o homem como cristão, para qual foi o dever que Deus deixou para o marido cristão, para o esposo cristão. Se a partir de hoje você quer mudar a tua história, se a partir de hoje você quer ser um pai exemplar, se a partir de hoje você quer ser um marido exemplar, guarde consigo, guarde no teu coração estes deveres e essas obrigações ao qual o homem cristão tem que fazer para que o seu lar venha a ser diferente, para que o seu lar venha a ser mudado. Aleluia! Em primeiro lugar, o homem deve respeitar a sua esposa, como diz ali em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Em segundo lugar, o homem tem de agradar a sua esposa. Em terceiro lugar, o homem, ele tem de reconhecer o seu trabalho, como diz ali em Provérbios 31, do versículo 28 ao versículo 30. Ser fiel, uma parte importante na vida do homem. E ser fiel, Mateus 19, 5, coabitar com ela, com entendimento. Novamente voltamos em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Aí em Pedro, capítulo 3, versículo 7, honrar a sua esposa. Temos de honrar a nossa esposa. Temos de ser carinhoso. Livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 18. Eclesiastes 9, versículo 9. Gênesis 26, versículo 8. Viver com ela toda a vida. Livro de Mateus, capítulo 19, verso 3 ao 9. Amar a sua esposa. Colossenses 3, 19. Amar a nossa esposa como nos amamos a si mesmo. Efésios 5, 28 e 29. Amar a nossa esposa como Cristo amou a sua igreja. Efésios 5, 25. Amar a nossa esposa como Cristo nos amou, como Ele nos amou. Amar a nossa esposa com amor eterno. Jó 17, 23. Jeremias 31, 3. Ser amado. Amar a nossa esposa como Ele nos amou, sem ser amado, meus irmãos. Em Lucas 19, 41. Amar a nossa esposa da mesma maneira que Cristo nos amou, sacrificialmente, como está lido no livro de Jó, capítulo 18, 12. Jó 19, 1, versículo 16 ao 18. Amar a nossa esposa da mesma maneira que Deus nos amou profundamente. Livro de Jó 15, versos 3. Amar nossa esposa como Cristo Ele nos amou voluntariamente. Gênesis 2, verso 20. Estes são, aleluias, alguns, aleluias, deveres. Convém abortar agora neste momento o comprometimento do homem com a sua esposa. Isto é, como o marido deve tratar a sua mulher, qual deve ser a sua conduta como esposo segundo a palavra do Senhor. Quais são os seus deveres principais que Deus lhe aponta? A função de Deus,
atribui ao homem dentro da relação matrimonial é de ser o cabeça da mulher. Porém, esta função não deve ser exercida de qualquer maneira, mas contando com a graça e o amor de Jesus Cristo. É muito frequentemente ver maridos que tratam a sua esposa de um modo totalmente equivocado, em claras contradições à palavra de Deus. Exerce uma autoridade déspota, egoísta, soberba, caprichosa e dura. Quer impor-se à mulher. Deus nunca disse ao homem que sujeite a sua esposa, mas Deus disse que sujeite ao seu marido. O dever de Deus deu ao homem. Basicamente podemos dizer em 2 itens. Basicamente podemos dizer em duas, simplificar em 2 coisas. Primeiro, que ame a sua mulher. E que em segundo, represente Jesus no seu lar. Guarda isto no teu coração. Traduzindo para você, simplificando para a tua vida. Basicamente, se você tem essas 2 coisas com você, você vai ser um bom marido. Primeira coisa, ame sua mulher. Segunda coisa, que você pode representar Jesus no seu lar. Vou lhe mostrar alguns fundamentos bíblicos que Deus quer para eu e você cumprir com nossos deveres e com nossa obrigação de esposo. Marido, amai as vossas esposas e não a trateis com amargura. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 19. Marido, amai as vossas esposas e não a trateis com amargura. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem mesmo coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar suas mulheres com os seus próprios corpos. Quem ama dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis, porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os 2 uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Deus, Ele está falando claramente para mim, está falando claramente para você. O amor é fundamental para ter uma família alicerçada. O amor é fundamental. Nós temos de amar a nossa esposa como nós amamos a nós mesmos. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 33, diz assim: Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo a entregou por ela, para santificar, purificando com toda lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e repreensível. Assim deve o marido amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo.
Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá-se à mulher, e serão os dois uma carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também a vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher revencie ao seu marido. Da mesma maneira que Deus ele amou a igreja, Ele quer que eu e você amamos a nossa esposa. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo considerações para a vossa mulher, por parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas amar a sua mulher, será que é fácil amar a sua esposa? Será que você tem amado a sua esposa da maneira correta, da maneira certa? A primeira coisa que Paulo chama a atenção com referência ao marido é que ele ame a sua mulher.